Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo no canal, dessa vez sobre uma análise técnica novamente, atualizando alguns resultados e andamentos dos ativos, uma análise rápida sobre alguns deles, inclusive para vocês. Bom, logo no começo do vídeo eu vou colocar aqui para vocês então quais são os ativos que vão ser analisados nesse vídeo para ajudar vocês e enquanto vocês veem o ativo. Inclusive, gostaria de falar para vocês também que o curso de Excel aprendizado que pode mudar a sua vida, as inscrições foram finalizadas. Então, se você se inscreveu, muito obrigado pela confiança. Se você não se inscreveu, uma próxima oportunidade, quem sabe, né? Bom, vamos lá começando então para falar um pouquinho análise técnica de alguns ativos, sem muita enrolação. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, só deixa um like ali pra gente que ajuda bastante, beleza? Começando pelo primeiro ativo que eu trouxe aqui, que é a Azul. A Azul teve um movimento que eu coloquei para vocês que eles estavam basicamente num retângulo ali, né? Não conseguiu um rompimento nem para cima nem para baixo, que ficava um pouco difícil da gente entender uma tendência nele. Chegou a fazer um rompimento e caminhar pela projeção em verde que eu coloco acima para vocês, mas não conseguiu passar da barreira dos 50% de projeção de Fibo. Chegou nos 49 ali, tocou e já saiu voltando, inclusive alguns dias com volume bem baixo. A Azul, na verdade, ela fez uma correçãozinha sobre esse movimento forte de alta, porém depois acabou perdendo a média de 20 e, consequentemente, depois não conseguiu perder a média de 200. Então temos uma média de 200 muito próxima ali subindo e uma média de 20 em amarelo também próxima caindo. Muito deve acontecer nesse ponto de confluência, onde temos dois indicadores caindo de frente e nesse momento, vamos dizer assim que muito provavelmente conseguiremos ver uma tendência na Azul após este movimento. Pela situação atual do país, acreditamos que com o andamento de vacinações também ajuda, facilita para que o processo seja positivo na retomada da economia e, consequentemente, a Azul, como eu coloquei anteriormente em outros vídeos para vocês, tem um crescimento de OBV bem grande, mesmo após o começo da crise. Então, a Azul é um papel que pode estar muito descontado pelo que ele pode chegar após essa dúvida que tem no mercado. O setor aéreo é um setor muito complicado, né? Um setor que muitas pessoas têm medo, têm receio de entrar nesse tipo de negócio, mas porém pode dar uma margem muito legal, né? A Azul é uma empresa aérea que tem resultados bons no sentido de transporte, você percebe que tem uma boa dinâmica e inclusive a parte agora que nos interessa é a análise técnica. Mas juntando os fatores, entendo que o movimento da Azul deve ser de alta após esses indicadores da média de 20 e a média de 200 forem se aproximando, beleza? A projeção com certeza seria essa projeção em verde que eu coloquei para vocês, né? Rompimento ali daquele topo que ele formou, que está ali no item dos 50% de Fibo, deve ser onde confirma o movimento de alta com mais força. Se tiver um volume alto, então a Azul de fato vai voar. Próximo ativo, Banco do Brasil. Banco do Brasil, gosto bastante, setor bancário. Banco que, partindo por critérios fundamentalistas, tem um PL muito mais baixo, né? Um PL bem baixo, bem bacana para a gente fazer uma entrada no ativo. Tinha feito uma projeção de alta dela a partir dos 31,05, que seria basicamente buscando um topo de 38,50. Chegou a buscar o alvo do 100% em 35,67. Depois, nesse último movimento de alta, não deixei marcado ali, mas basicamente ele voltou 61,8%, então ele está num ponto de retração de Fibonacci interessante e bem próximo da média de 200 e num ponto de confluência onde as médias de 20 e de 200 se encontram. É um ponto de muito detalhe, de muito cuidado, porém é um ativo que vem muito bem em questões de resultados, então que gera mais confiança para nós como investidores de comprar ele de fato bem barato, lembrando inclusive que antes da crise ele se encontrava no patamar dos R$50. Então talvez seja uma oportunidade também no setor bancário. Tem outras oportunidades também no setor bancário, não estou trazendo todas aqui, mas serve de exemplo aí para vocês também. Se você gostaria de ver algum ativo especificamente, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer aqui para vocês nos próximos vídeos, tá ok? Próximo ativo é Cogna. Cogna tá meio complicado ultimamente, quedas junto com a bolsa, o BV jogando lá para baixo.
O OBV está num patamar mais baixo do que quando estava no fundo, basicamente dos 3,40, que assusta bastante, tá? Não é legal ver esse tipo de OBV. Média de 200, média de 20 para baixo, tá? A Cogna conseguiu superar um topo ali onde iniciava uma projeção de FIBO que eu tinha colocado a partir dos 4,34, 4,41, porém não conseguiu romper ali os 4,80, né? Ele tentou por 2, 3 vezes romper ali os 4,80, não conseguiu, então acaba sendo um ponto de atenção ali. Porém, colocamos que a Cogna já buscou muito fundo, né? A Cogna é um ativo que tem buscado fundo, atrás de fundo após o ano passado, né? Foi caindo até chegar nos patamares atual e tá com muita dificuldade de romper para fazer esse movimento de recuperação de alta que todos que estão carregando o ativo têm, né? O que acontece é que de fato ela vai precisar com mais força ainda romper os 4,40, onde vai estar a média de 20 e a média de 200, e se sustentar acima dos 4,40 para que a média de 20, primeiramente, obviamente, vire para cima, que nos indique uma tendênciazinha de alta. Então, basicamente, o papel precisaria passar para cima das duas médias de 20 e de 200, após alguns dias, obviamente, se mantendo, faria um pullback em cima da média de 20, ou seja, voltaria um pouquinho, cairia um pouquinho em relação à média de 20 e depois voltaria um movimento de alta. Então ela precisa realmente com que ocorra esse tipo de movimento para sim virar uma tendência de alta, porque ela começou a fazer uma tendência após o rompimento da média de 200, porém perdeu muita força recentemente com a queda da bolsa. É um papel que pode estar muito descontado em relação ao que ele pode buscar de retorno, principalmente agora que vai ter o retorno às aulas que está começando a acontecer, então talvez tenhamos alguma oportunidade, mas isso não deve ser desconsiderado o fato das duas médias estarem viradas para baixo. A de 200 nem tanto, né? Mas assim, o fato de ter esse movimento de queda é o que nos preocupa no momento. Mas de fato, para quem não tem um ativo, tem uma oportunidade de se expor, e para quem tem um ativo, tem uma oportunidade de fazer um preço médio bacana nela, buscando um bom resultado no médio e longo prazo. Próximo ativo aqui, Copel, CPLE6. Copel fez um movimento ali, vamos colocar, de retração de FIBO, né? De 5,21 até 6,65 foi um movimento que ela fez. E depois ela acabou retornando ali nos pontos de Fibonacci, basicamente em cima da média de 200 também, mas não conseguiu romper ali os 38,2, ou seja, retraindo 61,8 de FIBO. Como ela não conseguiu retrair, é um movimento clássico que acaba acontecendo para um movimento de alta, porém logo na sequência ela não conseguiu romper o topo de 6,75. De fato, é um ativo que após o rompimento dos 6,65 temos projeções pequenas de alta. Uma projeção inicial de alta seria ali buscando os R$ 7,00 até os 8,14, que seria 161,8, porém estou colocando alvos curtos, né? Estou colocando um movimento recente apenas como consideração, porque se eu colocasse um movimento maior, eu poderia estar buscando alguns alvos um pouquinho mais ousados, até porque o setor elétrico da Copel, inclusive, que fez um split em 10, acaba sendo bem forte esse movimento de R$1 no ativo. Então, basicamente, antes você negociava a Copel no preço de hoje 6,05, estaria 60,50, né? Então, quando a gente fala de subir para 8,14, basicamente no preço anterior estaria subindo para R$80,14. Então, é um movimento que financeiramente representa uma valorização muito grande na Copel. Então, não é algo que se acontece muito fácil. E fora que de 6 para 8 reais, em percentuais, a valorização é bem relevante também. Próximo ativo aqui, Magazine Luiza, talvez também uma boa oportunidade de compra. Fez um movimento de alta, conseguiu romper a sua média de 200, logo na sequência testou a média de 200, ameaçou romper ela e, bom, chegou na nossa média de 20, fez um pullback exatamente em cima da média de 20, mas não rompeu, né? Ficou ali naquele meiuca, tá no meio das duas médias. É um meiozinho perigoso sim, porém os níveis de OBV que temos ali embaixo estão um pouco acima do período anterior, que nos dá um pouco mais de segurança, inclusive, para o movimento de alta. A Magazine Luiza que vem investindo forte no negócio e vem trazendo resultados melhores atrás de resultados.
Com a tendência do final do ano, que tem um ralizinho que sempre ocorre na bolsa, o setor do varejo, depois da Magazine Luiza ficar um bom tempo sem andar, pode ser sim um momento que ela volte a andar. Lembrando que se a gente considerar aquele retângulo anterior que eu tenho colocado, ela não conseguiu ainda entrar, brigar dentro daquele período de preços, né? Aquele período de preço não, aquele intervalo de preços, né? Então a Magazine Luiza pode estar sim numa oportunidade, tá? Ela teve um volume um pouquinho mais alto no último dia, onde ela resistiu, né? Um movimento que estava para queda, acabou subindo o volume para segurar o ativo um pouco mais para cima, ou seja, não aceitou essa queda o ativo, e consequentemente eu acredito que tenha um viés positivo, né? Tenha uma busca pelo resultado bem grande, e consequentemente eu acredito no ativo, não acredito muito nesse movimento de queda no momento, tá ok? Mas projeções ali, o rompimento 26,78 seria 100% da FIBO, teria ali o topo daquele retângulo que a gente estava tanto brigando, mas aí tem 29,41 que é um alvo um pouquinho mais longo, mas vamos ser um pouco mais diretos também. Após o rompimento desses 29,41, a Magazine Luiza pode voar literalmente, porque é um alvo curto que eu coloquei, tá? É um alvo curto após um baita de um movimento de alta seguido da Magazine Luiza que nunca parava de subir, fez uma queda e agora a gente está projetando alta num pequeno intervalo de espaço. Então, se por acaso ela romper esses 29,41 com força, vamos dizer assim, com alto volume, pode ser que a Magazine Luiza volte até aquele crescimento com uma certa ignorância que ela vinha tendo. Na sequência, Sanepar, SAPR4, né? Sanepar, que acabei não comentando no último vídeo, mas numa projeção de queda 100% ali de Fibonacci, dava em 3,72, onde bateu exatamente no fundo que temos até hoje. Dificilmente Sanepar vai ter uma queda para baixo desse ponto, porém ela está com muita dificuldade, inclusive, de conseguir romper a barreira dos 4,40, 4,41 ali. E o que complica para o investidor, até pensando em análise técnica, é que na região dos 4,40 agora temos uma média de 200, né? E a média de 200 costuma dar uma segurada no ativo. O ativo não tem volumes muito grandes recentes, né? Tem uma análise técnica bem travada, né? Um papel que vem lateral. Então precisaria de fato romper esse ponto dos 4,40, e rompendo esse ponto dos 4,40 tende a passar sim também um movimento de alta. O cuidado é que a Sanepar está fazendo um movimento bem chato, inclusive, para quem está fazendo esses investimentos e quer fazer trades menores, né? Mas tem sim uma oportunidade de você comprar esse ativo que tem uma certa segurança no negócio e comprando barato, né? Que é um ponto que vem acontecendo recentemente. Para você que não conseguiu comprar barato, você tem a oportunidade de colocar um pouquinho aqui dentro de Sanepar também. É um papel que tende a segurar um pouquinho na média de 200. O OBV não está legal, não tem nada me indicando positivamente, até porque o volume recente não tem feito nenhuma coisa muito grandiosa, mas de qualquer forma é um ativo que eu sigo observando também para a questão de exposição. Temos também a querida Tecnos, a Tecnos que eu já fiz até um vídeo exclusivamente sobre a Tecnos há um bom tempo atrás. A Tecnos, o que acontece? Eu tinha uma projeção de 61,8 nos 3,58, onde ela passou até dos 100%, né? Chegou a passar dos R$3, mas fez um movimento de retorno e logo em seguida ela voltou a buscar esse movimento de alta. Então ela buscou sim um 61,8. Após buscar um 61,8, deu um volume gigantesco nesses dias que fez essa busca e logo em seguida ela vem numa queda e volume caindo. Não é legal a situação atual, até porque a média de 200 está no 1,73. Então, se por acaso o ativo começar a buscar a média, ou seja, não passar para cima da média de 20 logo, pode ser com que o ativo busque 1,73. Não estou enviesado positivamente, vamos dizer assim, estou tentando enxergar a realidade e acredito que o ativo ainda pode sofrer boas correções até com que as médias se aproximem um pouco mais, tá? Então, principalmente após ter buscado esse movimento de 161,8 de FIBO, é difícil que faça um rompimento imediato, tá?
É difícil, não é impossível, então acredito que daria para esperar uma oportunidade um pouquinho melhor para fazer uma entrada ou até uma exposição maior para caso você já esteja posicionado. Beleza? Acredito que, obviamente, que quem fez a compra, principalmente no momento que eu coloquei aqui para vocês no vídeo sobre o ativo, acredito que já tenha feito uma baita de uma realização, né? Que o vídeo estava sendo feito a R$1, R$1,10 no ativo, e estamos falando em 2,77 hoje. Então, no mínimo, se você fez uma realização parcial, você já tem, teoricamente, o valor investido no bolso, né? O último ativo aqui que eu trouxe, na verdade, penúltimo ativo, né? Seria a Vivara. Viva 3. Fiz uma projeção também no ativo, a projeção que eu coloquei uma projeção curta, né? Imaginei que não poderia fazer algo muito grandioso, até porque o ativo não estava conseguindo fazer o rompimento da casa dos R$30 depois de um certo período de tempo. E o que aconteceu foi que ele também buscou um 61.8, que estava ali em 34,55, chegou a tocar no fechamento, no outro dia abriu acima, porém caiu, enfim, o ativo não conseguiu se recuperar desse topo ainda. Segue brigando ali com a média de 20, média de 200 um pouco afastada, que é um pouco que assusta, tá? A média de 200 um pouco afastada, pode ser que volte nos pontos anteriores de FIBO antes de retomar esse movimento de alta. Então é um ativo que fez uma alta bem grande recentemente. Então, se você está posicionado, legal, você pode até fazer uma realização parcial dependendo para colocar um capital no bolso. Porém, acredito que para você que não está posicionado, você pode também estar acompanhando um pouquinho melhor o ativo. Quem sabe você não consegue uma oportunidade um pouco melhor ali na casa dos R$29, R$29,40, beleza? E por fim, o último ativo que vinha um histórico, não um histórico de uma Magalu da vida, mas vinha subindo pra caramba, que era a VEG, né? A VEG tava subindo sem parar, né? Depois que fez o split, né? Acabou fazendo o split, o ativo deu uma parada, estabilizou. Recentemente fez uma queda até bem fortinha, digamos. E agora está ensaiando novamente um movimento de alta. Porém, ensaiando o movimento de alta, ainda abaixo da minha média de 200, ainda brigando com a média de 20, nada muito grandioso. Fazendo uma projeção curta, ela precisaria, obviamente, fazer o rompimento da média de 200, que está sendo um ponto extremamente difícil, porém o ativo não conseguiu nem romper a casa dos R$37 de novo, né? Então, se está com dificuldade de romper os 37, tem a média de 200, provavelmente o ativo pode ter uma briga ali no ponto antes de retomar um movimento de alta. Porém, após fizer esse movimento de alta, eu acredito que a projeção curta nem seja a projeção de fato que devamos acompanhar. Eu acredito que a projeção maior em verde seja mais coerente no ativo. Porém, lembrando que a gente sempre fala de médio e longo prazo, porque projeções de FIBO num gráfico diário, num ponto que eu estou colocando uma avaliação de vários e vários dias, às vezes até semanas, meses, então para você fazer com que esse movimento realmente ande, pode demorar também semanas ou meses para realmente andar o ativo. Mas o fato é que após o rompimento ali da média de 200, provavelmente o ativo deva buscar próximo dos 39,40 e retomar de novo na média de 200, ali na casa dos 37, 38 reais, antes de fazer aquela pernada de alta que em ondas de Elliott seria basicamente a nossa onda C, né? Onda 3, desculpa, onda 3 de Elliott. Então, onda 1, primeiro movimento, pullback onda 2 e onda 3 é a onda maior de todas, que seria um movimento de alta expressivo para cima. Bom, trouxe aqui para vocês algumas visões de análise técnica. Vocês perceberam que eu coloquei sempre pontos de Fibonacci, sempre coloquei média de 20, média de 200 e o tempo gráfico que eu coloquei foi de um dia. Por que eu fiz isso? Porque que eu gosto realmente de fazer essa análise, OBV também gosto muito e FR para utilizar também em análise técnica. Mas quando você faz um posicionamento em ações, é importante você estar fazendo um posicionamento dentro do seu dinheiro. Então não se alavanca, não vai querer se posicionar 10 vezes maior do que você tem. Não corra esse risco, principalmente se você é um investidor iniciante. Se você for um investidor um pouco mais avançado ou você já tem um conhecimento maior de análise fundamentalista ou até mesmo de uma análise técnica. Então o vídeo acaba, na verdade, agregando para você e não te informando, né?
De fato, o vídeo acaba agregando de qualquer forma, mas como informativo para muita gente e para outros apenas agrega no conhecimento que ela já fez uma análise parecida com a minha, basicamente, enfim, cada um tem sua forma de trabalhar. Mas o fato é, trabalhe com o seu dinheiro, você pode procurar ativos que você gosta, que também é uma ótima forma de se investir. Você pode também procurar simplesmente por análise técnica. Eu posso trazer vários tipos de ativos aqui, tem gente que opera basicamente só análise técnica. Então, assim, põe os pés no chão. Se você está fazendo uma análise pequena, você pode olhar assim um período menor. Porém, se a gente está fazendo uma análise diária, fazendo uma análise semanal, colocando ativo, considerando o ABV, que é acúmulo de volume financeiro para análise, então é importante a gente ter um pouco de calma no resultado. Então, comprou ativo, caiu mais um pouco ativo, calma, não sai vendendo tudo. Comprou o ativo, subiu, calma, não vende tudo também, calma, a gente tem que ter essa calma para você poder administrar bem os resultados e fazer com que seus benefícios, seus ganhos sejam melhores que as suas percas. Até porque todo mundo vai ganhar e todo mundo vai perder. Se a pessoa falar que não tem nenhum loss, não tem nenhuma perca, sinto muito, mas ela não está te falando a verdade. Beleza? Bom, espero que tenha agregado com vocês. Se você gostou do vídeo, deixa um like, ajuda, fortalece a gente. Segue no Instagram se você gosta desse tipo de conteúdo também. Tem também conteúdo às vezes que a gente publica de Excel, até porque tem um curso de Excel que eu citei no começo desse vídeo. Espero que vocês tenham de fato gostado e enfim, até semana que vem. Valeu, até mais.